Pois é, meus amigos, literalmente o presidente Lula mandou um recado para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado pela trama golpista, e também o Davi Alcolumbre veio a público afirmar que ele não pretende assinar um projeto de lei com anistia total, ou seja, perdoar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ser condenado na trama golpista. Mas antes de eu entrar nos detalhes dessas duas informações que nós vamos repercutir aqui no canal Minuto News, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, se você curte temas relacionados à política, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre o julgamento em andamento lá no Supremo Tribunal Federal, STF, de pessoas acusadas de tentativa de golpe de Estado. Sabemos que dentre elas está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele enfatizou que os acusados têm o direito da presunção de inocência e que o julgamento deve se basear nas provas do processo. Lula traçou um paralelo com seu próprio julgamento na Operação Lava Jato, afirmando que, ao contrário de sua experiência, os réus agora têm a oportunidade de se defender. Ele que concluiu que espera que a justiça seja feita respeitando esse direito fundamental. O presidente não mencionou o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também é investigado, ou seja, ele falou entre as linhas. Obviamente, gente, o presidente Lula quer que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha um julgamento justo na Suprema Corte. Ele alegou que ele não teve esse direito quando foi julgado pela Lava Jato aqui do estado do Paraná, ou seja, que ele não teve um julgamento digno. Agora, obviamente, cada um tem a sua opinião, porque o ex-presidente ele foi condenado, digamos assim, pela justiça, pela 13ª Vara de Curitiba, pelo ex-juiz Sérgio Moro, mas foi referendado lá no TRF4, ou seja, na 4ª região, no Tribunal Superior. Então, esse processo dele tramitou em 2 instâncias da justiça e futuramente acabou sendo, digamos assim, anulado pelo STF. Ou seja, o presidente Lula ele foi julgado em 1ª instância. Agora, já o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo julgado na Suprema Corte. O que o Lula quer, segundo esses comentários que ele fez lá no velório do jornalista, que acabou falecendo, da revista Carta Capital, o Mino Carta, ele mencionou que deseja que o julgamento seja um julgamento justo, respeitando a presunção de inocência. Veja só o que o presidente Lula falou. Tem um processo, tem os autos, tem delações, tem provas. A pessoa que está sendo acusada tem a presunção de inocência. Ela pode se defender, como eu não pude me defender. Eu não reclamei, não fiquei chorando. Eu fui à luta. Se é inocente, prove que é inocente. Olha que palavra forte do presidente Lula. Se o Jair Bolsonaro acha que é inocente, então prove que é inocente, disse ele, como eu mencionei há pouco lá no velório do Mino Carta, que faleceu no dia de ontem. Para quem não sabe, o jornalista Mino Carta é amigo pessoal do presidente Lula, e ele foi fundador, por exemplo, da revista Veja, da revista Quatro Rodas, foi fundador também da revista Isto É. O presidente Lula, como eu mencionei, ele não mencionou claramente o nome do presidente Jair Bolsonaro ao ser questionado sobre o julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista no STF. Além do ex-presidente, outros 7 aliados estão sendo julgados nessa frente de investigação. Olha, ele conversando lá com a imprensa. O que eu espero é que seja feita a justiça, respeitando o direito e presunção de inocência de quem está sendo julgado. Desejo para mim e para qualquer inimigo meu apenas o direito à presunção de inocência, para que o Brasil fique sabendo da verdade, apenas da verdade, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, é importante a gente abrir um parênteses aqui, nessas duas condenações, ou seja, esse paralelo que o presidente Lula traçou em relação à sua condenação com
a do presidente Jair Bolsonaro. Eu me dá a impressão, gente, que quando estavam julgando o presidente Lula lá na 13ª Vara de Curitiba, ou seja, ali com os procuradores da Lava Jato, como o Deltan Dallagnol, como o próprio juiz Sérgio Moro, né? Eu tenho a impressão que já era meio que carta marcada, né? Ele já sabia que o Lula ia ser condenado, ou seja, fizeram todo o procedimento, ou seja, as investigações, as acariações, tudo isso, ou seja, o direito, né, à presunção de inocência, eu, no meu modo de ver, teve sim, né, no julgamento do presidente Lula. Obviamente, eu acredito que os juízes, o juiz Moro e os procuradores da Lava Jato já tinham em mente que ia condenar, né, o ex-presidente, o atual presidente Lula, né, que inclusive pegou 6 meses de cana e ficou preso aqui na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Eu acho que é a mesma situação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o Alexandre de Moraes, né, já está com a condenação pronta, o Paulo Gonet, né, que é o procurador da República, também já está, né, eles, aliás, ali, né, o pessoal que está, a ministra Carmen Lúcia, o Zanin, quem mais que está nessa turma? Ali tem vários outros integrantes do STF, eu acredito que eles já estão todos certos, né, que vão condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, já apenas estão fazendo um protocolo, digamos assim. E a defesa, né, dos réus que estão na mira do STF agora também tem essa percepção. Obviamente que eles, segundo o que saiu na grande mídia, eles estão trabalhando para que a pena não seja tão grande, ou seja, na questão apenas da dosimetria, né? Dosimetria da pena. Palavrinha difícil de mencionar. E aí, meus amigos, obviamente que a oposição, né, ou seja, o partido ali PL, Republicano, PP do Ciro Nogueira, esses partidos, né, eles estão, digamos assim, já viram que o barco afundou, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai pegar a cana mesmo e estão pressionando o atual presidente da Câmara, o Hugo Mota, e o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Inclusive, meus amigos, o próprio Tarcísio de Freitas procurou, né, o Mota para pressionar por uma anistia irrestrita a Bolsonaro. Ou seja, o Supremo condenou, simplesmente o Congresso Nacional derrubaria a pena. Só que tem um porém nisso tudo. Pode passar lá na Câmara dos Deputados, mas não passará no Senado da República, né? Contrário, ou seja, o Davi Alcolumbre, né, ele é contrário à aprovação de uma anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que vai apresentar e pretende discutir um projeto de lei alternativo. O que seria esse projeto de lei alternativo? Não seria uma anistia, apenas focaria na dosimetria, como eu me referi, ou seja, diminuir o tamanho da pena. Vamos imaginar que Bolsonaro pegou 20 anos de prisão, né? Aí esse projeto de lei, né, que seria votado futuramente no Senado, reduziria pela metade, ou talvez, quem sabe, o ex-presidente cumpriria uma prisão domiciliar. Agora, uma anistia ampla, né, livrando o Bolsonaro da condenação, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, falou que não aceita, que não vai passar. E aí, gente, na sua modesta opinião, você acha que o julgamento do Lula já era cartas marcadas e que o julgamento agora do Bolsonaro lá no STF também já é carta marcada? Ou seja, todo mundo já sabe o resultado final? Comente aí. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.